Olá pessoal, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo, apenas a cidade de Piracicaba, canal 5, fazendo sempre o resumo da semana. Semana que começou aqui para a gente, dia 1º de abril, que não é mentira, de 2019, encerrando hoje, sexta-feira, dia 5, né? E como sempre, para você que não está por dentro, você que por um motivo ou outro não participou e não viu telejornais, o que eu acho muito difícil, certo, Vinícius? A gente vai fazer um pequeno resumo do que aconteceu. Bom, a semana começou com a Folha de São Paulo destacando aí a viagem do presidente Bolsonaro, que esteve aí lá em Israel, e a Palestina convocando o embaixador brasileiro depois que Bolsonaro anunciou escritório em Jerusalém. A gente está vendo as fotos do presidente Bolsonaro lá em Jerusalém. Já anunciou também que num futuro próximo vai fazer uma visita também aos países árabes. Planalto e Eduardo Bolsonaro divulgam um vídeo que celebra o golpe de 64. Só que tem muita história que a gente vai estar contando no programa de hoje, inclusive com vídeos, né? Esse é um vídeo de 1 minuto e 54, que foi divulgado aí pelo Planalto e, na verdade, foi o empresário que fez. A gente vai ver e ouvir esse vídeo. Muita gente concorda, muita gente discorda, mas a história sempre tem dois lados, né? O lado dos vencedores, o lado dos perdedores. Já me disseram que a história tem 3 lados, o lado dos vencedores, dos perdedores e a verdade. Aí teve uma outra história que me contaram, que a história, na verdade, tem 4 versões, né? Os ganhadores, os perdedores, a verdade e quem conta. Se é uma verdade que é bem contada, de repente é isso aí. Vamos a esse vídeo dessa segunda-feira, que fala a respeito da celebração ou não do golpe de 64. Se você tem a mesma idade que eu, pouco mais, pouco menos, sabe que houve um tempo em que o nosso céu de repente não tinha mais estrelas que outros, nem nossa vida em nossos campos e bosques mais flores e amores. Se você é jovem, já deve ter ouvido isso dos seus pais. Mas, se você quer mais detalhes, quer depoimentos, quer ter certeza de que isso é verdade, faça uma pesquisa, consulte os jornais, revistas, filmes da época. Você vai ver, era sim um tempo de medo e ameaças. Ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. Havia sim muito medo no ar. Greve nas fábricas, insegurança em todos os lugares. Foi aí que, conclamado por jornais, rádios, TVs e principalmente pelo povo na rua, povo de verdade, pais, mães, igreja, que o Brasil lembrou que possuía um exército nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando e fez-se a luz. A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia como um de hoje. Um 31 de março. Não dá para mudar a história. Bom, tá aí, esse vídeo causou aí muita polêmica, porque foi divulgado aí pelo próprio Planalto. Eu tenho aqui o dia que aconteceu. Depois a gente vai chegar logo mais, a gente vai comentar a respeito dessa história de 64. A gente tem sempre que prestar atenção na história da maneira que ela é contada, né? Muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Mas você que tem dúvidas do que aconteceu em 1964, você tem que voltar um pouco no tempo, 1955 para frente, e ver o que vem acontecendo com o país, o presidente que estava na época, quem assumiu, quem não assumiu, quem renunciou, Jânio Quadros, para você ter uma ideia, depois João Goulart, Castelo Branco, e você vai entender realmente o que aconteceu. Que houve uma ditadura, ninguém questiona. Mas essa ditadura, segundo grande parte dos historiadores, ela realmente aconteceu a partir do ato institucional número 5, que foi o AI-5 de 68 até 78. Aí a coisa realmente ficou pesada, o exército bateu legal, são 436 mortos ou desaparecidos do lado da esquerda brasileira da época, que na verdade não lutava por uma democracia, e sim por uma ditadura do proletariado. Essa é uma verdade que tem que ser contada também. Se você tem dúvida, livro de história está aí. Conta tanto um lado como o outro lado da história. E a abertura geral e restrita que terminou aí com a eleição indireta de Tancredo Neves
que não assumiu. Recebemos de presente um José Sarney, direta já, emenda Dante de Oliveira e por aí vai, né? Afinal de contas, o Brasil não merecia o que aconteceu depois do golpe de 64, né? Que na verdade começou em 68. Porque você tentar aí um Tancredo Neves e receber um Sarney de presente, ninguém merece. Depois do Sarney, você sabe muito bem o que aconteceu, né? Hiperinflação, o Brasil que já foi aí, nessa época da ditadura, cresceu 7, 8, 10% ao ano. Não estou aqui enaltecendo a maneira que a ditadura conduziu o Brasil, muito pelo contrário. Mas a gente também não pode enaltecer aí o José Sarney, Fernando Collor e outros mais que vieram depois. E a gente está até hoje tentando ser um país de primeiro mundo, né? E não somos, você sabe muito bem disso aí. Por falar em país que não é do primeiro mundo, Maduro anuncia racionamento de energia por um mês. O Maduro, que é o ditador aqui da Venezuela, insiste em dizer que a falta de energia e de água lá na Venezuela, além da falta de comida, a falta de vergonha na cara desse ditador aí, entre outras coisas, vem sendo patrocinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se quisesse, já tinha entrado lá, se quisesse, já teria entrado na Venezuela há muito tempo, né? Bom, em Israel, o Bolsonaro é recebido por pompas por Netanyahu. É a primeira vez que um presidente brasileiro visita Israel e é recebido com pompas de chefe de Estado. Vamos ver esse vídeo, é um vídeo um pouco longo, mas é interessante. A gente vai estar cheio de vídeos hoje aqui, fotos também, para a gente trazer um resumo completo e você ficar por dentro das coisas que aconteceram essa semana. Vamos lá? public security. Good to see you, Mr. President. Good to see you. Ani, Ohev, Israel. Prezado amigo, prezado irmão, Benjamin Netanyahu, é uma honra voltar a Israel. Realizo essa visita antes mesmo de completar meus 100 dias de mandato. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento, mas Deus sabe o que faz. Voltamos. Brasileiros e israelenses compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia.
Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. Temos que explorar esse potencial. É isso que pretendemos fazer nessa visita. Antes de mais nada, quero aproveitar para agradecer a participação do primeiro-ministro Netanyahu por ocasião da minha cerimônia de posse. Foi a primeira visita de um chefe de governo israelense ao meu país. Também quero expressar a gratidão do povo brasileiro pela demonstração inequívoca de solidariedade que nos ofereceu Israel no enfrentamento da tragédia de Brumadinho. Esse gesto jamais será esquecido. É motivo de muito orgulho para mim e para o povo do meu país o papel que nosso chanceler, Oswaldo Aranha, desempenhou na criação do nosso Estado de Israel. Eu disse nosso. Felizmente, retornamos o tratamento equilibrado às questões do Oriente Médio. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o único astronauta do Hemisfério Sul aqui presente, Marcos Pontes, voltou de sua visita a Israel entusiasmado com as possibilidades de acordos e parcerias. A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Obrigado pela calorosa recepção. Estou certo de que teremos dias muito produtivos e agradáveis. Aná, Israel. Muito obrigado. É isso aí que a gente está conversando aqui a respeito dessas histórias todas, né? Que muita gente diz aí que não votaria no Bolsonaro. E aquela história, a gente votou aí no Bolsonaro por exclusão. Grande parte dos brasileiros, né? Por exclusão. Daqui a pouco a gente vai estar transmitindo para você aí o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça durante esta semana. Se você está por dentro, você deve estar sabendo que o ministro da Economia esteve por lá para explicar a reforma da Previdência e foi recebido daquela maneira gentil, como sempre, a esquerda, que aliás agora voltou com tudo, o que eles sabem fazer de melhor, é isso aí, né? É esse tipo de oposição que eles sempre fizeram em outros governos. Mas isso é assunto para mais para frente aí para o programa. Gostou aí do Bolsonaro? Tem muita gente que não gosta, mas eu coloco de propósito que é para você ver exatamente e você tirar as suas conclusões. Bom, seguindo por aqui, ainda falando sobre o Bolsonaro, em Israel, Bolsonaro foi recebido por pompas, foi essa que a gente levou para você. A Assembleia Legislativa de São Paulo está driblando normas e está multiplicando o número de assessores. Essa é uma que qualquer dia eu vou chamar, mas vai ser difícil ele vir, né, porque é complicado, o presidente da Assembleia, Cauê Macris, que é de Americana, para contar um pouco dessa história para a gente aqui, certo? Cauê, né? Aliás, nós tivemos essa semana aqui a presença do Dirceu Dalben, deputado estadual, agora diplomado, juntamente com o seu filho, está aí, você pode ver, o Luiz Dalben, e tem um programa que está rolando junto aqui na RPTV, explicando um pouquinho por que de repente ele demorou para ser diplomado, entre outras coisas, né? Bom, a nova base brasileira da Antártica custou quase 100 milhões de reais. Você se lembra, tempos atrás, pegou fogo, inclusive morreram aí alguns brasileiros, né? Mas é uma base muito importante. O Brasil tem que realmente fincar o pé lá na Antártida, né? 100 milhões de reais para uma base de pesquisa é muito dinheiro, mas não é muito comparado ao que os outros países mais desenvolvidos, obviamente, que têm muito mais dinheiro, gastam para fincarem o seu pé lá na Antártida. E você vê que está bem colocadinho, né? As imagens, tudo novinho, porque afinal de contas o incêndio destruiu tudo por lá, né? Bom, temos aqui, mudando já de assunto, ensino domiciliar será o novo desafio da governista Damares,
Tá aí a Damares, cadê a Damares? Volta para ela, a Damares, essa é outra também, né? Bom, a gente vai seguindo por aqui. Pressão do setor agroexportador influenciou na decisão de não mudar a embaixada a respeito lá de Bolsonaro, que esteve lá em Israel. E já anunciou que vai fazer uma visita aos países árabes antes do meio do ano, né? Na verdade, essa história, o Brasil não tem que tomar nenhum lado e nem outro, na minha opinião. Porque, afinal de contas, aqui no Brasil, todos convivem pacificamente, árabes e judeus. É só você ir em São Paulo, ali, perto da 25 de março, você vai ver tudo isso aí, né? Muitos não se dão, mas muitos se dão também. Bom, cidades brasileiras têm protesto contra a ditadura. 31 de março, repercutindo ainda aqui no Brasil. Congresso desconfia da trégua entre Bolsonaro e Maia. O Bolsonaro que vem aí batendo de frente com os congressos, a velha política, a nova política, dando que se recebe. É um problema. A gente vai chegar logo mais no final do programa, ver que tudo isso já melhorou, né? Temos aqui a respeito da cidade agora, a respeito da Prefeitura de Americana. Qual é a próxima matéria? Coloca para mim aí, que eu já vou seguindo por aqui, Arthur, por favor, na sequência que você tem aí. O contribuinte já pagou 1 bilhão e 300 milhões em impostos, só aqui na região metropolitana de Campinas esse ano, sabia? Esse programa que vai para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo, entre uma das mais, se não for a maior, né? Aqui do estado de São Paulo. Contribuintes aqui da região metropolitana de Campinas, 1 bilhão e 300 milhões em impostos só neste ano de 19. É muito dinheiro, quer dizer que a coisa está querendo começar a engrenar. Real foi a segunda moeda do mundo que mais se desvalorizou no mês de março. Mas esse é um problema externo, juntamente com o problema interno político brasileiro, que a coisa vai se renovar, né? Com certeza lá na frente a coisa vai melhorar. Empresários abrem até escritório de lobby para aprovar a previdência, aliás, a previdência, que é o assunto do momento, previdência social e tudo mais. O lobby, quando é feito às claras, com transparência, é um negócio interessante, porque afinal de contas todo mundo defende aí o seu segmento, né? Lá nos Estados Unidos é assim, em países desenvolvidos também é. Estamos aqui para defender a indústria têxtil, coisa que a gente teve, mas nunca teve. Estamos aqui para defender a indústria automobilística, o agronegócio, fazendo o nosso lobby com os nossos deputados e senadores. Se for transparente, é um negócio muito interessante. Autopeças sentem o efeito com a saída aí da Ford do ABC. A Ford do ABC está deixando aí, já foi vendida inclusive, a Alcoa comprou a Ford, essa fábrica, porque afinal de contas a Alcoa com essa... a Ford só fazia caminhões lá em São Bernardo do Campo. E está chegando muito mais barato caminhões de outros cantos do mundo aqui no Brasil. Seguindo por aqui então, Paulo Preto. Cadê o Paulo Preto? Mostra ele pra gente. Olha só, Paulo Preto diz a Receita ser dono de 4 contas na Suíça com 137 milhões de reais. Isso aqui vai ligar diretamente ao PSDB. Tem muita gente que não está dormindo já há muito tempo com a prisão aí do Paulo Preto, que está intimamente ligado ao PSDB. Com o pedido da OAB, Supremo deve adiar o julgamento sobre a prisão após segunda instância. É um fato que já aconteceu, nós estamos aqui na terça-feira comentando os assuntos da terça, mas o Supremo Tribunal Federal já adiou para uma data não definida ainda o julgamento da prisão após segunda instância, que aliás deve ser a 4ª ou 5ª vez, né? Todo mundo sabe que esse julgamento vai ser levado mais uma vez, não agora, não temos aí a data, que tem por intuito a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E muita gente vai ser liberada se isso acontecer junto com essa história. Na última do Marco Aurélio foram 170 mil, né? Estupradores, bandidos, assassinos que foram condenados aí, que estavam cumprindo pena após a segunda instância, mas tem o ex-presidente nessa história. Que, aliás, essa história vai ser transferida aí para o Superior Tribunal de Justiça, que tem uma outra jogada nessa história que a gente vai comentar mais para frente aí. Guedes pede comedimento aos comentários direcionados ao Congresso e também ao Judiciário. Todo mundo está metendo a boca, né? Todo mundo que tem aí acesso às redes sociais, criticando os deputados federais, deputados estaduais, no caso aqui do estado de São Paulo, e aos senadores e também ao Supremo Tribunal Federal, porque o pessoal, a polícia prende e o Gilmar Mendes, entre outros, manda soltar. Todo mundo sabe disso. Bom, partidos preparam emendas para alterar o texto da nova Previdência. Certo? Aí o
os deputados que estão nessa história da Previdência, que alguma coisa deverá acontecer o mais rápido possível. Para Barroso, o Supremo pode perder a legitimidade se revisão após segundo grau for aí, coisa que não vai acontecer, a gente acabou de falar aqui também, que já foi determinado, pelo menos numa data incerta por enquanto, né? O mercado projeta pela primeira vez, uma gestão de Bolsonaro, PIB inferior a 2%. Juan Guaidó perde imunidade parlamentar e pode ser preso. Esse é um problema sério aqui da Venezuela, mais um dos problemas, porque todo mundo da Venezuela que não é a favor do Maduro, a gente sabe o que acontece, ou é preso ou simplesmente desaparece, porque é uma ditadura militar aqui bolivariana na nossa esquina. Mas se prenderam o Guaidó, você pode ter certeza que alguma coisa mais complicada acontece aqui na Venezuela. Por exemplo, uma intervenção militar aí dos Estados Unidos. Por exemplo, é isso que mais ou menos poderá acontecer. Eu acredito até que o Maduro não vai ser louco de fazer isso, de prender o Guaidó, que tem aí o reconhecimento como presidente da Venezuela, um presidente interino, né, aguardando aí eleições, no caso do Maduro sair aí da presidência, e uma nova eleição seria convocada, né? E tem reconhecimento de mais de 50 nações ao redor do mundo, né? Deputados avaliam criar pedágio para servidor manter salário e reajuste da ativa. Esse aqui é o lobby que a gente está falando, que existem aí deputados que são aí a favor de manter o reajuste e também manter salário dos servidores federais, principalmente, que ganham muito, né? Ganham muito dinheiro. Não estamos aqui contestando como é que fala? Agora perdi aqui o fio da meada. A competência dos servidores. Mas tem servidor que se aposenta com 28, mais de 30 mil reais por mês, né? Se você fizer uma comparação aí ao brasileiro mortal normal de R$ 1.500, você divide um pelo outro, você vê qual é a quantidade que o servidor público federal ganha. Após falha no FIES, MEC prorroga prazo para alunos concluírem inscrição. É mais uma aí do MEC, que é o ministro da Educação, realmente não comprovou a que veio, pelo menos por enquanto. Até hoje, sexta-feira, o pessoal que tem aí o seu FIES pode concluir a sua inscrição para o FIES. O PT aciona a Procuradoria-Geral da República e a Controladoria-Geral da União e Conselho de Ética por vídeo sobre golpe. Aquele vídeo que a gente colocou logo no começo, você colocar aquele senhor falando para a gente a respeito aí da revolução aí com os militares de 64. Aquele vídeo, tem como você colocar um pouquinho para a gente aí? Se você tem a mesma idade pode que tirar eu, sem som, é só para a gente mostrar qual é o vídeo que o PT acionou aí a Procuradoria-Geral da República, né? Aqui na cidade americana, a gente ficou muito triste, todos os mais velhos da cidade conheceram aí o José Adriano Vorschek, aos 54 anos, filho do médico tradicional também, o Dr. Vorschek, irmão do Juca Vorschek, família tradicionalíssima aqui da cidade americana. E a gente está fazendo a nossa pequena homenagem, ele que era casado com a Cláudia Cia Vorschek, deixa um filho, 54 anos, né? Aí, grande Vorschek, tá aí. Paciente morre após esperar um ano na fila por cirurgia em Santa Bárbara do Oeste. Alô, Denis Andia, alô, Edmilson Tonel, vocês precisam dar uma resposta na parte de saúde aí na cidade de Nova Odessa, né? Porque afinal de contas a manchete do Jornal Liberal é Santa Bárbara. Nova Odessa, desculpe, obrigado pela correção. Denis Andia é prefeito de Santa Bárbara do Oeste, certo? Edmilson Tonel é da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Um ano na fila é demais, né? E o cidadão aí, mostra a foto dele de novo, por favor, acabou morrendo depois de ficar um ano na fila. Manchete do jornal O Liberal. Bem corrigido aqui pelo nosso querido Vinícius Veste Rosa. Detran abre concurso com 53 vagas para a região. 53 vagas que vão aí até quase R$5 mil. Atenção, você que está desempregado, fique ligado aí, entre no site do Detran e você poderá ter aí seu emprego. Qual é o tempo que nós temos aí? Vamos seguindo, vai, daqui a pouco você me fala. Construtoras do Minha Casa Minha Vida avisam Planalto que vão demitir trabalhadores. Minha Casa Minha Vida. Esse era para ser um projeto para ser exportado para todo mundo. O que a gente vê? A gente vê que muitas residências foram bem feitas, mas a grande maioria, essas empreiteiras,
ganharam muito dinheiro nessa história, né? Com corrupção, sem corrupção, material de péssima qualidade, tem aí prédios que estão ruindo praticamente, trincas enormes, casa que está caindo, Minha Casa Minha Vida. Alô, governo Bolsonaro, é a hora de você agora, Bolsonaro, você governo, mostrar o que veio, né? E de repente fazer esse projeto deslanchar de uma maneira segura, de uma maneira exemplar de como se faz um projeto habitacional. Já falamos a respeito aqui também da Caoa, que já comprou a fábrica da Ford em São Paulo. Está aí, a Ford mais uma vez. Após a alta do desemprego, Bolsonaro volta a criticar a metodologia do IBGE, daí uma outra história. O presidente estuda acabar com o horário de verão. Horário brasileiro de verão. Você é a favor ou você é contra? Muita gente é a favor, muita gente é contra. O horário brasileiro de verão começou... tem outra câmera. Agora que você me fala que eu tenho outra câmera aqui, não tinha nem visto. Então vamos falar aqui direto aqui. Em muitas épocas da vida, aqui da vida do brasileiro, o horário de verão foi implantado. Antigamente porque faltava energia. Muitas indústrias sendo instaladas, tal, então faltava energia, o pessoal trabalhava em horários alternados. Então tinha horário de verão e tal. Depois voltou com tudo nos anos 80, porque todo mundo chegava em casa, mesmo horário, entre 6 da tarde e 9 da noite. Todo mundo ligava a televisão, chuveiro, aquela coisa toda. E o pico de energia causava muitos desligamentos de rede de transmissoras. Primeiro grande apagão nos anos 80 na cidade de São Paulo. Quer dizer, todo o Brasil, acho que se lembra disso aqui. Vamos para essa aqui agora. Então o horário de verão foi institucionalizado aqui no Brasil. Por quê? Porque o horário de pico era entre 6 da tarde e 9 da noite. Acontece que tudo isso mudou. Hoje em dia, por exemplo, o horário de pico acontece entre 1 da tarde e 4 da tarde, onde todo mundo liga o ar-condicionado no horário de verão. Aquele calor tremendo, 35 graus, Rio de Janeiro 40 graus, São Paulo, aquele inferno que você sabe que é o calor de São Paulo, trânsito, carro, veículo, ônibus, caminhão, e o pessoal nos escritórios fechadinho com ar-condicionado. Então, o pico, vamos esticar um pouquinho, do meio-dia até as 4 da tarde. Então, deixou de ter aquela economia e aquele alívio, né, para as estações aí de retransmissão de energia. Foi mais ou menos isso aí. E como não está tendo mais essa função, então o presidente está estudando aí no próximo ano, obviamente, acabar com o horário brasileiro de verão, que já era só aqui para outras regiões aqui do sul, sudeste e parte do centro-oeste também. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai aí para o que realmente interessou na semana. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, esteve na Comissão de Constituição e Justiça, esteve lá sozinho praticamente. Você vai ver o vídeo, você que não teve a oportunidade de ver, né? Mas é um cara super competente, além de ser super competente, um cara super inteligente, educado até certo ponto, até que foi chamado de tchutchuca pelo filho do Zé Dirceu, que aliás está solto. Eu não entendi porque o Zé Dirceu está solto até hoje. O ex-presidente está preso, tem um monte de gente presa. O Zé Dirceu é condenado a mais de 40 anos de prisão, está solto. Eu acho que ele está sabendo muita coisa de parte do judiciário brasileiro. Você acha que não é isso? Vamos para o intervalo. A gente volta já. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Aliás, já estamos de volta aqui pela RPTV, mostramos o café Ibiporá.
Ô Vini, faz um favor, traz um café Biporá para nós aqui, né? Afinal de contas, estou aqui fazendo o merchan do café Biporá e preciso tomar o café, porque aliás estou com muita vontade de tomar um café. Muito obrigado, tá? Bom, antes da gente chegar nessa história da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Paulo Guedes, eu tenho alguns vídeos aqui que eu já faz tempo que eu quero mostrar para você. Né? Você não teve oportunidade, se tem. Teve um professor que falou alguns absurdos tempos atrás, eu esqueci o nome dele, aliás até anotei, mas eu perdi, porque esse é um vídeo antigo, que ele, por exemplo, assim, a história é mais ou menos a seguinte: quem é a favor ao comunismo e quem é contra o comunismo. Na época ele era professor do Partido dos Trabalhadores, tá? Não tem nada a ver com o PT nessa história, tá? É exatamente o que o professor pensa a respeito do socialismo e como se deve tratar aí as pessoas que não são adeptas ao socialismo, né? Vamos ver esse professor, mas presta atenção nas palavras que ele diz aí no final. O que é e como deve ser tratado as pessoas que são contra o socialismo. Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. Né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Você viu aí, com a direita e com o conservadorismo, nenhum diálogo, né? Um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa pá, e depois vamos oferecer a eles uma boa cova. Tá aí, para você pensar. Não fui eu que disse. Tá aí, tá na internet para você ver. É a imagem da internet, tá, gente? Mas não é fake news, não. Bom, seguindo por aqui, Dória diz que é erro comemorar o golpe. O Dória, a respeito do golpe de 64 ou da Revolução de 64, tem uma coisa interessante, né? Aqui na cidade americana a gente tinha a praça aqui dos trabalhadores. Tem a Praça dos Trabalhadores, né? Antigamente era a Praça 31 de Março. Aí mudou porque mudou o governo, mudou, né? Lá em São Paulo, Minhocão, era elevado Costa e Silva. Agora já é elevado João Goulart. Isso foi mudança porque o Haddad era prefeito, então ele tirou o nome do militar para colocar o nome do João Goulart, né? Coisas, mimimi só, mimimi que enche o saco, né? Parlamentares pró-reforma querem deixar policiais, bombeiros e professores fora da PEC da Previdência. Partidos do centro e centro-direita articulam agir em bloco nas negociações com Bolsonaro. Após dizer que Hamas
deveria explodir. Flávio Bolsonaro recua e apaga a postagem. Tem aí a foto. Então, veja bem. Vamos lá. Abre aspas, travessão outra linha. O Hamas, até onde eu sei, é um movimento terrorista que mata pessoas, já matou um monte de gente, joga bomba em Israel todo dia. Até onde eu sei, eu não estou protegendo Israel, muito pelo contrário, quem sou eu, aliás, né? Quem sou eu para proteger alguém? Israel, desde quando foi criada, depois da guerra de 45, aliás, pela ONU, com o voto de Minerva de um brasileiro, foi criado o Estado de Israel, tal, aquela coisa, sempre se defendeu de ataque dos seus vizinhos, sempre se defendeu. Nunca ouvi falar que Israel saiu ao ataque, né? Saiu, por exemplo, com armas, tanques de guerra contra a Síria, contra Egito, enfim, nessa história toda. Sempre se defendendo dos ataques. Obviamente porque também foi colocado de uma maneira pela ONU, a gente sabe da história toda. Quer dizer, eu não sei se você sabe, e aí não dá tempo de explicar agora, você vai procurar. O Hamas sempre foi um grupo terrorista, né? E a imprensa brasileira vem tratando aí o Hamas como se fosse um movimento palestino e outros mais. O pessoal não aguenta. Certo que, de repente, o nosso amigo aqui também fala demais às vezes, né? Normalmente, aliás, né? Realmente ele fala demais. Não precisava falar dessas coisas, né? Até me perdi aqui. Onde é que está aqui? Partido de Centro. Após dizer que Hamas deveria explodir, Bolsonaro recua e apaga a postagem. Coloca mais uma vez para a gente ver aí, por favor. É um post. Foi no Twitter ou foi no Facebook? Twitter? Twitter. Ah lá, é o Twitter, né? Hamas e tudo mais, e por aí vai. Mas só para a gente contar um pouco da história. Bom, seguindo por aqui, o Temer vira réu mais uma vez pelo caso da eletronuclear. Aliás, o presidente essa semana deu uma entrevista na Rede Bandeirantes que eu fiquei com dó. Quase que eu fui emprestar algum para ele lá, viu? O pessoal, tá ligado, presidente, não tem, tá ligado, todo mundo sabe, né? 1 bilhão e 800 milhões durante 40 anos, todo mundo sabe da história dos portos, não temos provas ainda, mas a polícia está fazendo o seu trabalho, né? E perdeu o foro privilegiado, aliás, esse foro privilegiado, não sei por que não foi votado ainda, né? Por que será que não foi votado? Por que será que não foi votado? Desculpe, aqui a gente está brigando com a câmera, eu com o nosso amigo o Arthur, mas a gente se acerta ainda. Eu não sei por que não foi votada essa história do... Quer dizer, eu sei, né? Você também sabe por que não foi, né? Onde é que eu estou aqui com o Temer? Eu fico empolgado, né? Empresária assume a autoria do vídeo sobre 64, mais uma vez aquela história do vídeo, já passou também. Câmara do Rio abre processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Bom, o Crivella tem que ficar esperto também, porque ele está criando muitos inimigos, né? E se continuar assim, ele vai sofrer um impeachment daqui a pouco. Bom, por falar em modernidade, Chicago, lá nos Estados Unidos, elegeu a sua primeira prefeita negra e gay lá nos Estados Unidos, ok? Votação do processo de impeachment expôs debandada de apoiadores do Crivella na Câmara, falamos disso agora também. Verba pública para a produção de pesquisas científicas brasileiras acaba agora em julho. O pessoal tem que ficar ligado, porque afinal de contas a verba em pesquisa é fundamental, não só ao Brasil, mas para todos os países. O Guedes comparece à comissão para defender a reforma da Previdência, daqui a pouquinho vamos colocar o vídeo do Guedes, né? E todo o problema que aconteceu por lá. Já trazendo a coisa para cá também, parlamentares querem deixar o servidor estadual fora da PEC. Aqui é o lobby mais uma vez, parlamentares querem deixar o servidor estadual. Falamos agora há pouco do servidor federal, agora o servidor estadual fora da PEC, né? Da Previdência. Aqui em Americana, quer dizer, não é só em Americana, é todo o Brasil, né? Todo o Brasil, mas o Jornal Liberal e o Jornal Todo Dia, a mesma manchete na quarta-feira. Contas de energia sobem 8,66% na próxima segunda-feira. Atenção você, né, que gasta bastante energia, ar-condicionado e tudo mais. Universidades fazem para... Onde é que eu estou aqui? Estou me perdido aqui, não, tá certo. Universidades fazem guerra de preços para aumentar matrículas, tá aí. Chocolate. Gosta de chocolate? Quem é que gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Oi? 80%? Tá bom. 80% de chocolate, né? Não de outras coisas que vão aí no ovo de Páscoa. Você sabe quanto custa o quilo de chocolate? Vou fazer aqui uma projeção que eu também não sei, na verdade, né? Mas eu sei quanto ganha. O pessoal fez outro dia uma conta. Se você fosse comprar
para a família toda, gastar R$500 ovos de Páscoa para mãe, pai, filho, namorado e tudo mais. Você gastaria 500, com apenas R$100 você conseguiria fazer os ovos de Páscoa com a mesma quantidade do chocolate. Entendeu aí a proporção? 5 por 1. 5 por 1. 50 por 1 é do outro lá, né? Mas é 5 por 1. Então você que gosta de chocolate, oi, tudo bem? Você que gosta de chocolate, tudo bem? Você que gosta de chocolate, saiba que você pode economizar muito se você comprar a barra de chocolate, aprender a fazer o chocolate e fazer ovos de Páscoa agora para a Páscoa, né? Você vai economizar bastante, porque os chocolates, além de tudo, estão aí 5,7% mais caro nesta Páscoa, né? R$ 34,90 custa aí o quilo de chocolate. A barra de chocolate, R$ 34,90, o nosso assessor direto para assuntos aleatórios aqui. Sabe que é assunto aleatório? Assunto que não tem interesse nenhum. É R$ 34,90 aqui uma barra de chocolate para você ganhar uma grana, inclusive, nessa Páscoa. Receita Muda a Regra aí agora quer saber a origem dos bens das pessoas no exterior. Tem dinheiro fora do Brasil? Também não. Recém-aposentado vai esperar por 3 meses por empréstimo consignado. Aliás, essa história do empréstimo consignado é uma grande sacanagem contra o aposentado, né? O aposentado, de uma forma geral, não vamos colocar todos no mesmo saco. Você sabe que tem muita gente simples demais que ganha o seu dinheirinho aí de aposentadoria depois de trabalhar durante muito tempo, oferecem. Essa história do consignado é interessante. Você sabia que antes da pessoa se aposentar, o pessoal já está sabendo, já está mandando, já está ligando para casa, olha, você vai se aposentar aí com R$ 2.800, ou com R$ 1.800, ou com R$ 1.000, que é o salário mínimo agora. O cara não está sabendo que ele vai se aposentar e as empresas, esses bancos já sabem e ficam ligando, oferecendo aí empréstimo consignado. Obviamente que é um empréstimo seguro, você tem aí taxas baixíssimas, acho que é o tipo de empréstimo que você paga menos juros, né? Mas acontece que tem muita gente que usa o aposentado de sacanagem, filhos, netos, é o mundo cão, você entendeu? Então o cara vai lá, pega a senha do avô, pega a senha do pai, faz o empréstimo consignado, usa o dinheiro do empréstimo para outras coisas, né? E o aposentado que tem esse dinheiro que é para sobreviver o resto da sua vida, fica sem esse dinheiro porque já vem descontado em folha. É muito bom por um lado? Mas o pessoal tem que ficar ligado. E eu estou achando muito interessante essa história aqui, porque o recém-aposentado agora vai esperar pelo menos 3 meses para ver se quer ou se não quer fazer aí o empréstimo consignado. Porque antes de 3 meses não pode, é contra a lei, ok? Bom, vamos lá então. Agora sim, antes do Guedes, vamos colocar o vídeo do combustível. Eu vou colocar o Guedes já. Tem tempo ainda, né? Vamos lá. Muitas vezes você vai encher o tanque do carro, vai colocar aí R$50, R$100, que seja, né? Aí você vê um preço razoável, você coloca, mas você tem que ficar ligado na quantidade do combustível. O pessoal está colocando... Outro dia, meu carro é um carro antigo, não é um carro novo não, né? Você sabe que eu sou aposentado, né? Certo, Vinícius? Então, o combustível do meu carro cabe 65 litros. É difícil um carro novo ter 65 litros. No máximo 50, 45 e coisa por aí, né? Pô, eu já estava com medo, tá? Que o cara conseguiu colocar 70 e tantos litros no meu carro. Falei, nossa, como é que faz? Eu estou aqui com o manual do carro, eu tenho aqui, ó, são 65 litros até a boca, né? O cara estava colocando 78, quer dizer, né? Você entendeu a história? O cara te oferece, ele vai tirando, em vez de te dar aí 1.000 ml, né? 1.000 ml, né? Ele tá te vendendo 800 e te cobrando 1.000. Está te colocando 750 e está te cobrando 1.000, né? Por litro. Está te colocando 750 ml e não está. Tem esse vídeo aí que a moça muito esperta deixou o frentista coitado, que devia estar participando também, acho, porque ele sabia de toda a história. Vamos ver o vídeo que você vai entender o que eu estou falando. É esse valor mesmo? Agora sim, né? Depois que arrumou, né? 122 é o que eu vou pagar. E aqui, gente, ó, é o valor que tava me cobrando, 49 litros, tinha dado R$147. Olha aqui o valor do litro do álcool, 2,46, faz as contas aí pra vocês verem. E aqui agora, depois de eu reclamar, olha aqui, ó, depois de reclamar eu vou passar o cartão aqui e vou pagar 122. Débito ou crédito? É crédito. Parcelar?
Não. Entendeu? Olha, volta um pouquinho só para ver a diferença. Ela estava sendo cobrada de R$ 147,00. Qual foi o valor final? 120 alguma coisa, né? Não, é 147 esse valor que ela estava sendo cobrada. No finalzinho, a hora que ela passa o cartão, Arthur, por favor, 120 e... Bom, eu sei que dá uma diferença de R$ 20. Vamos colocar 127, 20 reais aí nessa quantidade de combustível. Você entendeu? Então estão te cobrando uma coisa que você não está te levando. Isso aí tem que ser cadeia, né? Não pode ser outra coisa, tem que ser cadeia, né? Vamos lá então, agora sim. Quinta-feira, 4 de abril, né? A gente está falando sobre a semana, o resumo, certo? Obviamente nós estamos aqui na sexta. Aliás, esse programa vai sexta-feira, 6 da tarde, e sábado meio-dia, é isso? Vai também? Sábado meio-dia também, né? Então você sabe que é um programa gravado, a gente está fazendo o resumo da semana, a semana que começou 1º de abril, que não é mentira, e terminou aí no dia 5 de abril, sexta-feira hoje, portanto. Comissão de Constituição e Justiça. Teve por lá o ministro Paulo Guedes, recebendo aí uma enxurrada de crítica, obviamente, do PT, do PSOL, PDT e outros mais. Mas com aquela intenção, com aquela maldade nos olhos, sangue nos olhos, né? O pessoal aí falando de política, não falando de perguntas, questionamentos a respeito da reforma da Previdência. E o ministro Guedes, muito inteligente que é, muito competente que é, estou ficando fã dele, aliás, já sou fã do Guedes, né? Porque ele consegue transmitir aí de uma maneira muito fácil, a minha maneira de ver, fazendo com que as pessoas entendam o que é que está acontecendo com a Previdência no Brasil, né? Mas o pessoal da esquerda, do quanto pior, melhor, obviamente não iam deixar isso barato. Então tem um vídeo razoavelmente longo aí, que a gente vai começar mostrando aí as críticas do pessoal e depois até chegar na hora da tchutchuca, que foi a Zeca do PT, que é o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, que está solto, não sei por que está solto até hoje ainda, que fez uma comparação, olha só, né, que ele era um tigrão, para falar aí da reforma contra os pobres, contra os velhos, contra o pessoal do campo, enfim, trabalhadores, era tudo cascata, né? E depois era uma tchutchuca para falar dos banqueiros, né? E obviamente que tchutchuca é a mãe. Foi assim que disse o Paulo Guedes numa resposta para ele. E aí virou um rebu geral. Vamos ver. O problema é tão dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. Antes da população brasileira envelhecer, a Previdência, no formato atual, já está condenada. Quem vai pagar a conta da crise? E nós estamos com os dados aqui. 66% do regime geral e mais 17% do BPC e da aposentadoria rural. 83% do tal 1 trilhão será pago pelos pobres. É mentira, eu vou usar esse termo, de que haverá combate aos privilégios, porque vocês arregaram com os militares. Os militares vão arrecadar apenas 1 bilhão por ano. É isso que aconteceu. Por favor, não venha essa casa dizer que se nós não fizermos o que o senhor está propondo, a Previdência Nacional vai quebrar como o Rio de Janeiro. Não é verdade. O senhor sabe que o problema dos servidores públicos já foi resolvido. O senhor sabe disso. Uma pessoa para quem faltam 2 anos e meio para se aposentar. Se a reforma que o senhor propõe passa antes de faltarem 2 anos, a pessoa vai precisar trabalhar 17 anos. 17 anos. Queria lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor disse que está fazendo o melhor que o senhor pode, e o senhor disse que o que o senhor está propondo para o Brasil tem justiça, é justo. Então eu gostaria de saber se o senhor experimentaria viver apenas um único mês da sua vida com R$400. Quem se aposenta cedo é justamente gente com esse perfil.
É gente que pode trabalhar, está em pleno gozo das possibilidades, ganha mais. E é esse pessoal que está se aposentando com 48, com 52, 53. Quando o discurso que vem aqui é o contrário. O discurso que pegaram uma empregada doméstica, coitadinha. Não, eu já respondo para o Molon. Ela já vai se aposentar com 62 anos. Ela já se aposenta hoje com 62 anos. Por que você não cortou a aposentadoria dos militares? Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional. Eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que tem que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, ou no Legislativo ou no Judiciário. No primeiro concurso público, ganha 18 mil, o general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma reclassificação da carteira, porque ele está no final de carreira e está ganhando quase a mesma coisa que um jovem que passou no concurso público ontem. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta, dizendo, peraí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebrás, o sistema previdenciário, está quase tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia, ou não é isso? Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados. O PSOL nasceu, nasceu porque eles fecharam questão. Eu quero dar um depoimento que é o seguinte, ao contrário do que possam pensar, eu estou bastante otimista. E eu estou bastante otimista por uma razão muito simples. Porque eu sei que vocês sabem que é necessária uma reforma. Pode haver uma discordância, pode ser que não seja essa, seja outra, mas vai haver um movimento nessa direção. Eu não tenho dúvida disso. Do jeito que a coisa está, se a gente não mudar essa trajetória, e eu repito, nós não estamos mudando a trajetória dos mais pobres. É o contrário, nós estamos baixando a contribuição deles. O plano está pegando justamente quem está acima desses 2 salários. A Previdência, que era um instrumento de previsão para o futuro, de garantir aquele salário, já deixou de ser isso. Porque como ela não tem contribuintes na quantidade necessária, o sistema é perverso, porque ele bota no imposto de forma que, sob folha de pagamento, ele destrói emprego, então as pessoas ficam fora do sistema e elas vão envelhecer. Então ela já deixou de ser um sistema que toma conta do futuro e passou a ser, na verdade, o seguinte, um instrumento de sobrevivência. Ela já perdeu esse aspecto previdenciário. Ela é hoje realmente muito mais assistência social. Então, a ideia dessa reforma é quase como entregando para vocês, dizendo assim, quanto vocês se sacrificam por gerações futuras? Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Bom, estou vendo aqui, você acha que de repente um tal de deputado, Zeca, ou qualquer um que seja, tem que chegar para o cara que está lá explicando esse tipo de coisa e falar que o cara é tchutchuca? Tchutchuca é a mãe, como disse aí o
Ministro, bom, gente, acabou o horário, né? Acabou o tempo? 2 minutos para a gente encerrar, então. Teria aqui mais um vídeo do Paulo Francis que eu vou guardar, não vai ser para agora. Paulo Francis, interessante, quem já teve a oportunidade de conhecer, ele já é falecido. Também mais uma do Cajuru, que é sensacional. Entre outras coisas que a gente traz para você no resumo da semana aqui no nosso SPN TV News. Sociedade, política e negócio, sempre com assuntos interessantes e convidados também. Essa semana teve por aqui o Dalben, pai, Dalben Filho, deputado estadual, e o prefeito da cidade de Sumaré, o Luiz Dalben, né? Foram muito bem recebidos, obviamente, e contaram um pouquinho das coisas que estão acontecendo por lá. Sempre com a gente, o café Ibiporá, é bom você experimentar. Muito obrigado, ministro, pelo café. Esse café tem que tomar, tem, melhor, tomar sem açúcar, para você sentir aí todo o sabor de um verdadeiro café orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, lá do coração das montanhas de Minas. Aliás, tô louco para ir para lá, final de semana tô indo para Minas. Gente, bom final de semana, até a próxima com mais um SPN TV News aqui pela RPTV.